Fala, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerral. Bom, na aula de hoje eu vou ensiná-los a ler e interpretar duas coisas muito importantes que tem todo o projeto elétrico. O quadro de cargas, que é a apresentação assim, de uma tabelinha com informações dos circuitos, e os diagramas elétricos, que são umas linhazinhas cheias de símbolos, que eu confesso que a primeira vez que a gente vê um diagrama, a gente acaba se assustando com eles, né? Mas com o jeito que eu desenvolvi para ensiná-los a ler diagramas, no final da aula o susto passa, ó, e você vai sair daqui sabendo ler qualquer diagrama dos que eu vou ensinar aqui. Vamos para a aula então? Respira fundo, prepara a concentração aí. Qualquer coisa que você não entender, é só voltar o vídeo no começo e assistir de novo, se preocupa não. Começando pelo quadro de cargas, como eu falei, é basicamente uma tabela que contém o resultado obtido através dos cálculos detalhados na memória de cálculo. Ah, André, mas você ainda não falou sobre a memória de cálculo. Não, calma que eu chego lá. Elaborado a partir do levantamento de cargas, o quadro de cargas, como podemos ver nessa imagem aqui, especifica as características de cada circuito elétrico, como o tipo de circuito, método de instalação, tensão, potência, carga instalada, equilíbrio de fases, bitola dos cabos e dispositivos de proteção, mais eficaz aí para cada tipo de carga, seja ela indutiva, resistiva, capacitiva, por aí tem tudo aí. Quadro de carga é muito simples mesmo, pessoal. Vem para dentro do meu computador que eu vou explicar em detalhes aqui, mas na prática, o que tem cada tabelinha, cada coluna dessa aí. Olha só. Bom, pessoal, então ó, aqui nós temos um quadro de distribuição, tá? Nós temos nessa primeira tabela aqui, nessa primeira coluna, o circuito. Esse quadro é um quadro de um projeto que eu fiz, ele significa o subsolo, tá? Então ele é um quadro de distribuição referente à instalação do subsolo dessa casa. E aqui eu tenho o quadro gourmet, tá? Que é um quadro que está dentro desse quadro aqui, ou seja, eu tenho um circuito que sai direto para o quadro gourmet, que é um quadro trifásico. Eu tenho o circuito 1, que é para iluminação, aqui estão todas as lâmpadas que estão nesse circuito, então desde a lâmpada 13, 23, 24, toda essa iluminação aqui ó, no projeto, ela está dentro desse circuito 1, tá? Circuito 2, que é para tomada de uso geral para área de serviço, estar... 4 que é para cozinha. Então aqui está dividido por circuitos, tá? Aqui está a descrição de cada circuito. Aqui está o esquema de alimentação desses circuitos. Então aqui, por exemplo, eu sei que essa iluminação não tem aterramento, porque está escrito só fase neutro. Eu sei que esse quadro gourmet que tá, ele é um quadro secundário a esse quadro de cargas aqui, ó, esse quadro do subsolo que está escrito aqui. Ele tem 3 fases, mais neutro, mais terra. O método de instalação B1, que é embutido em alvenaria, eletroduto embutido. Aqui estão as tensões, tá? De cada circuito. Aqui na iluminação, ele mostra para mim qual que é a potência de cada lâmpada e quantas lâmpadas estão em cada circuito desse. Então, se eu botei lâmpada de 50 watts aqui, ó, ele mostra para mim que nesse circuito aqui, o 25, ó, eu tenho lâmpada de 50 watts nele. E se eu tenho lâmpada de 25 watts, ele fala para mim aqui, por exemplo, nesse circuito, na lâmpada número 33, são 2 lâmpadas de 25 watts. Então ele mostra a potência. Aqui ele mostra a potência das tomadas. Nós temos 2 tipos de tomadas, né, que é de 100 VA e de 600, ou watts também, não importa. Ela mostra que aqui eu tenho tomadas de uso geral, né, de 100, e aqui eu tenho uma tomada de uso específico. Essa tomada 220 da cozinha aqui, ó, ela está com 600 watts, tá? Uma tomada de uso específico para cozinha 220 volts. Aqui tem a potência total, tá? Em VA. Isso aqui depois eu explico, VA para watts, não se preocupa, tá? Potência total em watts. Então a gente pode ver que tem uma diferençazinha entre algumas aqui, justamente que a gente tem alguns cálculos para fazer daqui para frente. Aqui são as fases, o equilíbrio de fases que ele mostra. O circuito 2, ele está na fase A. Já o circuito 5, ele tem que estar na fase C para dar um equilíbrio de cargas, né, de fase. Aqui ele mostra a potência por fase. Então você pode ver que a potência na fase A, a potência na fase B, potência na fase C, ela tem um equilíbrio de fases aqui, ó, porque aqui embaixo a soma das potências aqui está 4.600, só nessa aqui que sobe um pouquinho, mas isso aqui é aceitável pela norma. Então aqui está tudo balanceado esse quadro, né, está equilibrado. Na hora de montar, o eletricista respeita isso aqui e aí a gente tem equilíbrio de cargas, né? Aqui nós temos um fator de correção por temperatura, aqui no caso é 1, então não tem fator de correção por temperatura, porque foi tudo sem agrupamento, né? Aqui nós temos um fator de agrupamento também, o quadro já mostra pra gente se a gente tem um certo agrupamento de condutores, né? Até passando vários condutores juntos, aí ele coloca um fator de agrupamento automático pra gente no programa. Aqui nós temos a corrente, tá? A corrente nominal de cada circuito desse, e por lâmpada também, o quadro é bem enxuto. Seção do cabo, então aqui ele está falando que o cabo para o quadro gourmet, que é isso aqui, né?
ele está com 6 milímetros. Já para iluminação está tudo com 1,5, para tomada está tudo com 2,5. Bom, aqui nós temos a corrente, a capacidade de condução do condutor, né? Então, fala que o cabo 6 ele suporta 48 amperes, 23 amperes é o cabo 1,5 e o cabo 2,5 aqui no caso 31 amperes nesse método de instalação e tal. E aqui nós temos o disjuntor que a gente vai usar. Então aqui eu coloquei que o disjuntor para segurar o quadro gourmet é um 32, que vai ser um disjuntor já na saída desse quadro nosso aqui. Tem que ter disjuntor de 10 para iluminação e de 20 para as tomadas aqui. Então, esse quadro de carga desse subsolo está mostrando para a gente, tá? Vai lembrar que eu tenho outros quadros de carga nessa instalação. Depois a gente vai ver detalhadamente essa instalação aqui, que é de uma casa de alto padrão. Mas eu quis mostrar esse quadro aqui, que ele é um quadro, vamos supor assim, de grau médio, para vocês entenderem melhor cada tabelinha dessa, para que serve. Combinado? Pronto, quanto ao quadro de cargas, espero que não tenha aí restado dúvidas, tá? Se tiver, você pode solicitar aí o auxílio do nosso suporte técnico comentando abaixo da aula também. Mas agora vamos entender melhor sobre os tais diagramas, né? Primeiramente, é importante saber que os diagramas são desenhos técnicos que utilizam símbolos para representar os componentes das instalações elétricas. Eu gosto de chamar aí o diagrama de esqueleto da instalação. Afinal, a função de um diagrama é definir as características da instalação e, dependendo do tipo de diagrama, a gente só precisa extrair dele 3 informações apenas, que são elas. 1. Quantos circuitos tem na instalação, tipo iluminação, tomada, chuveiro, por aí vai. 2. Quais serão os dispositivos de proteção necessários, como disjuntor, DR, DPS também. 3. Qual a seção dos condutores elétricos, no caso a bitola dos cabos por circuito. Viu? Não tem segredo. Para aprender a ler diagrama, é melhor primeiro saber o que você precisa extrair dele e depois identificar esses pontos, né não? Agora, a aplicação principal dos diagramas é na representação desses caras aqui, os quadros elétricos, que podem ser distribuição, medição, automação, comandos e por aí vai. Por isso, vamos focar na leitura de diagramas de quadros, para aprender na prática mais de uma vez aí, tá? Mas antes de ir para a prática, preciso explicar que existem 4 tipos principais de diagramas, que são eles: funcional, unifilar, trifilar e multifilar, tá? Cabe ao projetista utilizar o mais adequado ou utilizar mais de um modelo também, se você achar necessário. Você pode utilizar quanto você quiser. Começando então pelo diagrama funcional, eu considero o mais simples, pois é um esquema de ligação utilizado para representar uma parte específica da instalação de uma forma bem clara. Ele pode ser usado, por exemplo, para mostrar como é feita a instalação de um interruptor juntamente com uma lâmpada, mostrando onde liga o fio neutro, onde que vai ligar a fase, onde que essa fase deve ser interrompida. E basicamente o diagrama funcional ele serve apenas de aprendizado para o eletricista. Afinal, é mais aplicado na prática da instalação, né? Por esse motivo, não temos o costume de utilizar o diagrama funcional num projeto elétrico. Já o diagrama unifilar ele é o mais utilizado em projetos elétricos, pois dá para inserir ele direto na planta baixa arquitetônica. Esse diagrama ele é o modelo mais conhecido pelos profissionais da área. Afinal, ele é mais simples também. Nós temos todo o esquema elétrico aí da instalação através de um só traço. Olha que legal isso aqui. Ele representa de forma simplificada a instalação, desde a sua alimentação até os quadros de distribuição e os circuitos finais. Vem novamente então para a tela do meu computador que eu vou explicar rapidamente como ler esse tipo de diagrama aí, hein? Bom, pessoal, e aqui eu tenho um diagrama unifilar, tá? Para vocês darem uma analisada. Esse aqui, ó, ele é um diagrama unifilar de um quadro do segundo pavimento de uma casa. Vamos começar então do início aqui, ó. Se eu tivesse esse quadro aqui, é um quadro secundário, tá? Eu tenho um quadro do primeiro pavimento. Mas vamos supor que aqui não era um quadro do segundo pavimento. Vamos supor que é um quadro só, um quadro de distribuição apenas, tá bom? Aqui eu tenho, vamos supor, o quadro de medição, padrão. Aí eu tenho um disjuntor aqui, ó, trifásico de 70. Esse símbolo aqui, ó, significa um disjuntor, tá? De 70 amperes. Beleza? Aí eu venho com cabos. Olha aqui, ó, ele mostra pra gente já os cabos. O que significa isso, ó? Neutro, esse L de cabeça para baixo, esse símbolo aqui significa o cabo de neutro, tá? Esses risquinhos significam o cabo de fase e esse T significa o cabo de aterramento, tá? Então eu tenho aqui neutro, 3 fases e o aterramento. E aqui, ó, eu tenho 25 milímetros nos cabos de neutro e fase, já que o disjuntor é 70, então o diagrama me deu que o cabo de entrada aqui é 25 milímetros, e eu tenho aterramento com cabo 16 aqui, porque o cabo de quando a fase é 25, o aterramento pode ser 16 milímetros, tá? Então eu tenho um disjuntor lá no quadro de distribuição 1, ou no quadro de medição, que a gente está supondo que é. Aqui eu tenho um outro disjuntor, tá? Que é um disjuntor de 70 amperes também para proteção geral desse quadro. Eu tenho nesse mesmo sentido, após o disjuntor geral, eu tenho os DPS,
No caso aqui eu vou usar 3 ou 4 DPS, depende aqui do tipo de aterramento, tá? Isso a gente não vê aqui, a gente vê lá nas notas do projeto. Então, em média, usa-se 4 DPS, que é 3 para as fases e 1 para o neutro, tá? Conecta todos os DPS no aterramento. Aqui está me mandando colocar DPS de 40 kA e 175 volts, depois eu ensino o dimensionamento disso, tá? O DR é de 80, porque não existe DR de 70, então o mais próximo acima do disjuntor geral tem que ser utilizado, então coloquei um DR tetrapolar de 80 amperes, tá bom? E aqui, ó, eu tenho a distribuição dos circuitos aqui, ó. Eu tenho aqui o circuito 1, que é a iluminação da suíte, tá com 227 watts, tá na fase B, tá? Cabo de 1,5, eu tenho um neutro e a fase de 1,5 aqui, disjuntor monopolar de 10 amperes, que é um circuito de 127 volts, tá? Porque eu só tenho o neutro e a fase para essa iluminação. Tomada do quarto, aqui ó, eu tenho algumas tomadinhas no quarto com 500 watts, tá no circuito 2, também tá na fase B. E aqui ó, eu tenho 20 amperes equilibrados aqui, ó, eu tenho um disjuntor de 20 amperes, tá bom? E cabo 2,5 também, ó, neutro, aqui ó, neutro, fase e terra. São 3 cabinhos que vai para esse circuito aqui, saindo do quadro de distribuição, tá? A mesma coisa acontece nas tomadas do closet, que estão com 1.200 watts. Então eu tenho aqui, ó, 20 amperes, tá? Um disjuntor de 20 amperes monopolar, tá? Monofásico. Cabinhos de 2,5, neutro, fase e terra, no mesmo sentido. Tá na fase B também, tomada de uso específico no closet. Eu tenho 2 tomadas aqui nesse closet, ou uma só, que eu calculei como 1.200 watts, não importa, no circuito 3. Mesma coisa no circuito 4, então tem o disjuntor aqui, esse símbolo é do disjuntor, 20 amperes, cabo de 2,5, neutro, fase e terra, tá bom? Cada símbolo desse eu acabei de explicar para vocês. A carga nesse circuito, né, a carga instalada, qual a fase que ele tá na fase B, é o circuito 4, tomada de uso específico no banheiro. Então também eu tenho uma tomada de uso específico no banheiro, provavelmente para um secador de cabelo, então deixei essa carga prevista aqui. A mesma coisa aqui embaixo, ó, ar-condicionado do closet, esse aqui já está em 220, porque a gente vê que tem 2 fases, ó, A mais C, tá? Então tá na fase A mais C, o circuito de ar-condicionado. Então são 2 fases, dá para ver também por aqui, ó, que o disjuntor não tem um risquinho só, tá vendo que esse disjuntor aqui só tem um risquinho? Esse aqui já não tem 2 risquinhos. Então é um disjuntor bipolar, tá? 10 amperes esse disjuntor e a capacidade de curto-circuito de 5 kA. Também na hora de dimensionamento eu explico tudo isso para vocês, tá bom? Então aqui, ó, cabo de 2,5, 2 fases, não tem neutro, porque nesse circuito 220 volts aqui, no estado de Minas Gerais, não tem o neutro para 220, tá? Nesse caso aqui, então a gente usa só as 2 fases e o aterramento, que as 2 fases são 127 cada uma, as 2 dá 220. A mesma coisa nesse ar-condicionado da suíte, o disjuntor aqui é um pouquinho mais pesado, porque o ar-condicionado do closet é um ar-condicionado menor, então eu tenho uma potência maior no ar-condicionado da suíte, então eu coloquei disjuntor de 15, tá? 2 fases também. E o chuveiro da suíte com 5.400 watts, fase A mais B, tá em fases diferentes aqui, ó, para dar o equilíbrio, tá? Então, eu tenho aqui cabo 6 nesse chuveiro e tenho aqui também 32 amperes para proteção desse chuveiro com 5.400 watts em 220 volts. 5.400 watts em 220 volts dá pouco mais dá quase 25 amperes. Então, esse disjuntor aqui, esse cabo, vai suportar sim, tá? E aqui embaixo eu tenho um outro chuveiro, tá? Que na suíte desse casal, eles pediram 2 chuveiros. É isso mesmo, tem 2 chuveiros lá, um chuveiro para cada um. Então eu tive que prever a carga aqui, ó, dos 2 chuveiros, tá? Banheiro de hidromassagem também, mesma coisa, só que a banheira de hidromassagem é mais pesada, eles colocaram um aquecedor elétrico nela, então a gente deixou 8.000 watts, tá? Tá na fase A mais C, cabo 10, 2 fases de aterramento e 50 amperes aqui com uma capacidade de curto-circuito de 25 quiloamperes, tá? E aí eu tenho esse diagrama unifilar aqui que eu estou lendo para vocês agora. Vocês estão acompanhando comigo cada detalhe desse diagrama aqui, tá? E aí a gente vai continuar aprendendo agora os outros tipos de diagrama e eu vou falar do multifilar em breve. E quanto ao diagrama trifilar, como o próprio nome já indica, é parecido com o unifilar, porém a diferença nele é que podemos ver as 3 fases da instalação elétrica separadas. Por isso é mais usado aí para representar instalações trifásicas e principalmente quando falamos de projetos de comandos elétricos para acionamento de motores, por exemplo. Esse tipo de diagrama ele não será usado no nosso curso,
pois não vamos abordar comandos elétricos, tá? Mas aprendendo a ler outros diagramas, ao pegar um diagrama trifilar de comandos aí, por exemplo, você vai conseguir entender também. Agora, o diagrama multifilar é o queridinho dos montadores de painéis e quadros. Galera, ele é o mais detalhado e mostra até a forma com que os componentes são ligados na instalação. Eu sempre uso esse tipo de diagrama para representar aí o esqueleto do quadro de distribuição. Nele é possível mostrar o balanceamento das fases, conectar os dispositivos e também tem detalhes que só no unifilar não é possível a gente ver. Vem de novo então para dentro do meu computador que eu vou explicar um diagrama desse multifilar rapidamente aqui, ó. Bom, pessoal, então chegamos aqui no diagrama multifilar, e vai lembrar que esse diagrama multifilar aqui ele é o mesmo que a gente usou no nosso diagrama unifilar, é do mesmo quadro ali, o quadro do segundo pavimento, dessa obra que eu estou dando um exemplo. No diagrama unifilar, começando a ler daqui de cima, ele já fala pra gente, ó, conduto de 1,5 polegadas, ou seja, tem que ser um eletrodo de 1,5 polegadas para chegar nesse quadro, e aqui, ó, chega 3 fases de 25, mais o neutro de 25 e o aterramento 16 milímetros. Então ele mostra assim pra gente, ó, 3 fases de 25 milímetros, neutro dentro do parênteses 25 milímetros, aterramento 16 milímetros. Ele me mostra detalhado ó, todas as linhas, então ele mostra que tem que chegar as 3 fases aqui, ó, e passar dentro de um disjuntor tripolar de 70 amperes e o neutro tem que passar fora, tá? Então basicamente é isso. Como é que eu sei qual que é fase, qual que é neutro aqui, ó? Aqui embaixo tem, ó. Aqui, ó, mostra pra mim, ó. E ainda fala da cor dos cabos, aqui, ó, marrom, preto, vermelho e azul claro, tá? Então a fase A, B, C e mais a fase N. André, você não gosta de usar a fase RST? Eu não gosto porque o T, na minha opinião, confunde com aterramento. Eu gosto de usar sempre fase A, B, C, tá? Passou do disjuntor, aqui, ó, do disjuntor tripolar de 70, ele manda eu colocar 4 DPS. Lembra que eu falei no unifilar que eu não sabia se era 3 ou 4 DPS ainda? Depende do esquema de aterramento. Nesse projeto ele já mandou eu colocar DPS para o neutro, ó. Então o que que acontece? Ó, eu venho aqui, pego, ligo o DPS no neutro, que é esse aqui. Vem aqui, ligo um DPS para fase, um DPS para fase A, fase B, fase C. Então aqui ó, tem 4 DPS de 175 volts, 40 kA. Por que eu usei DPS 175 volts? Porque cada fase minha é 127 volts. Se a sua fase na sua região for 220 volts, você tem que usar um DPS de 220 volts, tá? DR, 80 amperes, o DR ele protege as 4 fases, no caso, as 3 fases e o neutro, 4 fases não existe, né? Então aqui ó, o DR tá com um DR tetrapolar de 80 amperes, então ele tá ligado aqui ó, interrompendo as 4, tá? E aí depois vem o equilíbrio, né, de fases, ó, por exemplo, a gente lembra que a iluminação da suíte estava no circuito 1, então eu tenho 10 amperes, né, disjuntor monopolar de 10 amperes, cabo de 1,5 e tá ligado na fase o quê? Na fase B e não neutro. Então, para iluminação de suíte eu pego a fase B e pego o neutro e ligo aqui, ó, tá? Já o circuito 2, que é o do quarto aqui embaixo, ó, depois eu volto nesse aqui, ó. Já o circuito 2, ele manda eu pegar também na fase B e também no neutro aqui, ó, fase B e neutro. Tá vendo? Que aqui é fase A, B, C e neutro, certo? Então, fase B e neutro. Peguei disjuntor de 20, monopolar, uma fase, perfeito. Circuito 3, a mesma coisa, está no circuito B também. Ah, André, poderia estar em outro? Poderia, só que como a gente faz equilíbrio de cargas, aí a gente define lá na hora em qual circuito colocar. O programa, na maioria das vezes, já equilibra pra gente, tá? Então aqui eu tenho a tomada do closet, também no circuito B. Circuito 4, também no B, aqui ó, pegando aqui ó, no B, na linha B e no neutro, tá bom? E o circuito 5 já muda. O circuito 5 é de um ar-condicionado, então ele não pega o neutro, né? Lembra que eu falei? Ele pega a fase C e a fase A. Então ele está equilibrado, tá? Voltando aqui no nosso circuito 6 aqui em cima, aqui ó. Circuito 6 de ar-condicionado também é 220. Disjuntor bipolar, que ele mostra pra gente aqui, ó. Interrompe uma fase, interrompe a outra. Então ele pegou no circuito C e no circuito A. O chuveiro pegou já no circuito B e no circuito A. Disjuntor de 32, cabo de 6. Ele já mostra tudo pra gente aqui, ó, bonitinho, tá vendo? 5.400 watts, circuito 7, que é o do chuveiro. Circuito 8, que é o outro chuveiro também dentro dessa suíte. Aqui, ó. 2 fases também, ó, pega lá, aí já equilibra, aí pega na fase C e na fase B, tá? E a banheira de hidromassagem pega na fase C e na fase A e faz o equilíbrio, disjuntor de 50, cabo de 10, tá? Então os chuveiros estão com cabo 6 aqui, ó, a banheira com cabo 10, as tomadas com cabo 2,5, tá? Os ar-condicionados também, e a iluminação com cabo de 1,5. Aí uma coisa interessante aqui, ó, todos os circuitos estão interligados por fora, tá vendo? Tem uma linha interligando em todos, menos a iluminação que não, ó. Circuito 2, 3, 4, 5, aqui, ó, tem uma linhazinha. Tá ligando aonde aqui, ó? No aterramento. Então, todos esses circuitos, com exceção da iluminação,
tem aterramento. Ah, André, por que você não colocou aterramento nessa iluminação? Porque eu não tenho lustre metálico nela. Se eu tiver algum lustre metálico, alguma luminária metálica, aí eu aterro a iluminação, tá? Então, só uso o aterramento no circuito de iluminação quando a gente tem um aterramento nele, tá bom? Então, todos esses tem que estar ligado no sistema de aterramento, tá? No barramento de terra. E aqui, ó, mostra pra gente o equilíbrio das fases que eu falei aqui, ó. Aqui, ó, na fase, a potência instalada por fase. Na fase A eu tenho 8.550 watts. Na fase B, 8.527, tá bem próximo. Na fase C, 8.550. E eu tenho um total aqui de 25.000 watts instalado nesse quadro aqui, a carga dele. Então, por isso, a gente precisa de um disjuntor de 70 trifásico, nesse caso aqui, porque é uma carga instalada muito alta que a gente tem nesse quadro de distribuição aqui. André, por que você não mostrou o quadro do primeiro pavimento, né, que é o quadro geral, vamos dizer assim, da casa, o primário? Porque esse quadro aqui é o que tem maior carga, tá? E ao longo desse projeto, que eu quero mostrar esse projeto dessa casa de alto padrão para vocês, eu vou mostrando tudo isso também, tá? Então, mais ou menos é assim que fica a leitura do nosso diagrama multifilar também, ok? Bom, e a título de curiosidade, o diagrama ele é essencial num projeto elétrico, pois o mesmo facilita a manutenção e é fundamental também para a segurança das instalações. Tanto que é item da NR10, né? Tem um item que refere à obrigatoriedade dos diagramas nas instalações, olha só. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Viu? Isso é trecho da NR10. Portanto, para ler e interpretar um diagrama elétrico, primeiramente deve-se conhecer os símbolos dos componentes utilizados e seus respectivos significados. Foi isso que a gente aprendeu, né? Depois de analisar aí o desenho como um todo, interpretando onde ficará cada componente e o caminho que a corrente vai percorrer, a partir da alimentação elétrica, vai ficar muito fácil aí, tá? Agora, mais uma vez, papel e caneta na mão. Vamos exercitar. Desenha para mim um diagrama unifilar simples, sem se preocupar aí com o cálculo de potência, corrente, dos disjuntores e outros detalhes. Eu quero apenas a linha, o desenho dos disjuntores, do DR, do DPS, eu quero a divisão de circuitos também. Faz mais uma coisa mais simples aí, com 4 circuitos apenas. Iluminação, tomada de uso geral, tomada da cozinha e chuveiro. Só 4 circuitinhos. Mais uma vez, não se preocupa em se vai ficar certo, se vai ficar errado. Dê o seu melhor nele, tá? Põe para fora o que você acabou de aprender aqui comigo. Depois de terminar, compara ele com o diagrama unifilar que eu mostrei na nossa aula, tá? O importante agora é ir fixando o conhecimento passo a passo. Lá na frente, isso vai fazer uma diferença danada para você, combinado? E não esqueça também, ó, de ler o comentário, ler os comentários dos outros colegas que estão abaixo dessa aula. As dúvidas que eles já tiveram e nós já respondemos também, pode ser a sua dúvida. Então, tirando também que esses diálogos, eles complementam muito o nosso aprendizado. Tira um tempinho aí para ler todos os comentários dos nossos colegas, vai ser legal, vai por mim, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.